Nunca pensei que aos 40 anos eu ainda estaria descobrindo tanto sobre mim mesma. Tive Maria Laura muito cedo, aos 15. Crescemos juntas, de certa forma. Ela se tornou meu maior motivo de orgulho, mesmo quando nossas diferenças aparecem. Sempre fui a romântica, a que acredita em cuidar do coração do outro, em respeitar sentimentos. Já Maria Laura, minha filha tem um jeito intenso de viver. Se entrega, mas também se desfaz dos relacionamentos com a mesma rapidez, deixando algumas histórias pelo caminho. Eu nunca gostei disso, nunca aprovei, porque sabia que às vezes alguém saía machucado. Mas eu também nunca a julguei demais, afinal, cada uma de nós aprende de um jeito. Casei cedo com Alfredo, o pai dela. Mais companheiros do que amantes. Viajamos muito, conhecemos países, cidades, culturas, mas chegou uma hora em que a amizade falou mais alto que qualquer paixão. Quando me separei, aos 35, não me envolvi mais em nada sério. Sempre tive responsabilidade afetiva, não queria brincar com sentimentos alheios, muito menos com o meu. E então, veio Gabriela. Ela apareceu na minha vida por causa da Maria Laura, claro. Era uma das namoradas dela. Ou melhor, ex-namorada. Diferente das outras, Gabi permaneceu por perto, amiga da minha filha mesmo depois do fim. E, de repente, também passou a frequentar minha casa. Eu não sei explicar bem, mas a forma como ela sorria, como prestava atenção quando eu falava, como parecia se importar de verdade, começou a mexer comigo. E foi estranho, porque eu nunca tinha olhado para uma mulher dessa forma. Nunca! Mas eu não deixei transparecer. Nem para ela, nem para Maria Laura. Afinal, o que eu estava sentindo? Uma curiosidade. Uma confusão. Um desejo proibido. Eu mesma não sabia. Só sei que, pela primeira vez em muitos anos, meu coração despertava de novo. E isso me assustava. A vida sempre arranja um jeito estranho de colocar as pessoas certas, nos momentos mais delicados. Eu já estava me acostumando com aquela nova fase minha e da Maria Laura, as duas morando juntas, cada uma com sua vida, mas sempre se encontrando no fim do dia. Eu com minha rotina de professora de natação, ela com os compromissos dela. Eu gostava desse equilíbrio, dessa sensação de que tínhamos virado duas mulheres, mãe e filha, sim, mas também companheiras. Até que veio aquele susto. Maria Laura apareceu certa manhã na cozinha, séria, segurando uma xícara de café sem realmente bebê-lo. Eu percebi na hora que algo estava errado. Conheço os silêncios da minha filha melhor do que ninguém. Mãe, ela começou, a voz mais baixa do que o normal, eu encontrei um nódulo. O chão pareceu escapar debaixo dos meus pés. Lembro que olhei fixamente para ela, tentando encontrar no rosto dela qualquer sinal de tranquilidade, mas vi apenas aquele medo que, por mais que ela tentasse disfarçar, tremia nos olhos. Corremos atrás dos médicos, exames, consultas. Felizmente, a indicação foi de cirurgia para retirar o nódulo e mandar para análise. A médica foi firme. Havia grandes chances de ser algo simples, mas ainda assim o procedimento precisava ser feito. No dia em que ela entrou para o centro cirúrgico, eu me senti de novo com 15 anos. Assustada, sem saber se ia dar conta. Esperei horas na sala de espera, caminhando de um lado para o outro. Rezei, pedi, prometi coisas que nem sei se posso cumprir, mas o coração de mãe não conhece limites quando se trata de ver o filho bem. Quando a cirurgia terminou e o médico apareceu dizendo que tinha corrido tudo bem, minhas pernas fraquejaram de alívio. Ela precisaria de repouso em casa, e era aí que começava o desafio. Eu trabalhava, tinha compromissos, e embora quisesse largar tudo para ficar com ela, não podia simplesmente abandonar meus alunos, meus horários na piscina. E foi nesse ponto que Gabriela apareceu. A ideia não partiu de mim, mas da própria Maria Laura. Mãe, a Gabi se ofereceu para vir passar uns dias aqui comigo, até eu melhorar. Você não precisa se preocupar, pode ir dar suas aulas tranquila. O coração bateu estranho. Era lógico, fazia sentido. Gabriela já era próxima dela, confiável. Mas, ao mesmo tempo, só a ideia de tê-la dentro da minha casa, todos os dias, mexeu comigo de uma forma que eu não estava preparada. No entanto, aceitei. Como poderia recusar? A saúde da minha filha vinha primeiro. E assim, Gabriela entrou de vez na nossa rotina. Nos primeiros dias, era tudo muito simples. Ela ajudava Maria Laura a se levantar, fazia companhia durante as refeições, lia trechos de livros em voz alta para distrair. Eu chegava cansada da piscina e encontrava as duas no sofá, rindo de alguma série ou comentando coisas que só elas entendiam. Eu observava de longe,
tentando não deixar transparecer a estranheza que sentia. Mas logo percebi algo que me desarmava: a maneira como Gabriela cuidava. Não era um cuidado automático, desses que a gente faz por obrigação. Era sincero, atencioso. Ela tinha paciência para ouvir, para repetir, para levantar de madrugada quando Maria Laura chamava com dor. E eu me via admirando tudo aquilo. Uma noite em especial ficou marcada. Eu tinha chegado tarde, depois de um dia puxado. A piscina estava lotada, e dar aula para adolescentes sempre me deixava exausta. Entrei em casa em silêncio, tentando não acordar ninguém. Foi quando vi Gabriela na cozinha. Ela estava de pijama, o cabelo preso de qualquer jeito, preparando um chá. Quando me viu, sorriu daquele jeito calmo que ela tinha. Maria Laura não estava conseguindo dormir, achei que um chá poderia ajudar. Eu agradeci, tentando manter a voz firme. Mas por dentro, senti um calor subir, como se aquele gesto simples tivesse me atingido em cheio. Ficamos ali, lado a lado, esperando a água ferver. O silêncio não era desconfortável, pelo contrário, era quase íntimo demais. Eu podia ouvir a respiração dela, sentir o cheiro suave que vinha de perto, algo entre sabonete e chá de camomila. E então, Gabriela me olhou, de um jeito que não durou mais do que 2 segundos, mas que pareceu atravessar minha alma. Abaixei os olhos, nervosa. Não podia ser. Não comigo. Não com ela. Nos dias seguintes, continuei observando à distância. Quando Maria Laura dormia, eu e Gabriela às vezes trocávamos algumas palavras. Eu perguntava sobre a vida dela, o trabalho, os sonhos. E cada resposta dela parecia revelar camadas que eu não conhecia. Ela tinha uma leveza, uma sinceridade que me encantavam. Eu me pegava sorrindo sozinha quando lembrava de alguma coisa que ela tinha dito. E à noite, deitada na cama, em vez de pensar na lista de compras ou nas próximas aulas, minha mente se enchia com a imagem dela, com aquele sorriso. Era como estar em um território proibido. Eu não podia dar um passo, não podia sequer admitir. Gabriela era a ex-namorada da minha filha. E Maria Laura estava se recuperando de uma cirurgia. Como eu poderia permitir que esse turbilhão dentro de mim se tornasse visível? Não. Eu precisava controlar. Eu precisava ser a mãe responsável, a mulher equilibrada que sempre fui. Mas, dentro de mim, algo já havia despertado. E eu sabia que, por mais que tentasse, não seria fácil voltar atrás. Naquele dia, eu tinha dado 4 aulas seguidas. Meu corpo pedia descanso, mas a mente parecia ainda nadar na piscina, repetindo comandos, corrigindo movimentos. Cheguei em casa já de maiô, só com uma saída leve por cima. Maria Laura estava no quarto, descansando, e eu só pensava em beber um copo de água gelada antes do banho. Caminhei distraída pela sala até a cozinha, a casa em silêncio. Mas quando virei, encontrei Gabriela. Ela estava parada diante do balcão, cortando frutas, e quando me viu, ergueu os olhos. Eu travei. O maiô colado ao corpo, a saída aberta, senti o rosto arder. Ah, desculpa, balbuciei, cruzando os braços, como se isso pudesse esconder o que já estava exposto. Eu esqueci que não estava só com a Maria Laura. Gabriela sorriu de um jeito tão natural que me desarmou. Débora, fica tranquila. Estamos entre mulheres. Tentei rir, mas minha voz saiu trêmula. Mesmo assim, eu não costumo andar assim pela casa. Ela baixou a faca, apoiou as mãos no balcão e me olhou de um jeito calmo, sem malícia. Você não tem que se desculpar. Aliás, fez uma pausa breve, como se fosse apenas um comentário casual. Você tem um corpo lindo. As palavras caíram sobre mim como um raio. Para ela, talvez fosse apenas uma observação, até mesmo uma gentileza. Mas dentro de mim, foi como se uma porta tivesse se escancarado. Senti as pernas fracas, o coração batendo tão forte que temi que ela ouvisse. Forcei um sorriso e murmurei qualquer coisa como obrigada, antes de pegar a garrafa de água e praticamente fugir para o quarto. Passei o resto do dia perturbada. Na piscina, enquanto corrigia a postura de um aluno, lembrava do tom de voz dela. Na volta para casa, dentro do ônibus, revivia cada detalhe, a forma como me olhou, a naturalidade, a frase que ecoava sem parar. Você tem um corpo lindo. Quando cheguei em casa, Gabriela já estava no quarto com Maria Laura, lendo alguma coisa para distraí-la. Fui até lá, desejei boa noite às duas, e segui direto para o meu quarto, trancando a porta. Foi então que cedi a algo que nunca tinha me permitido antes. Abri o computador e comecei a pesquisar. Digitava com hesitação, como se estivesse cometendo um crime.
casais lésbicos, primeira vez com outra mulher, mulheres que se apaixonaram depois dos 40. As histórias me fascinavam e, ao mesmo tempo, me assustavam. Muitas mulheres descreviam exatamente o que eu sentia: o estranhamento, a descoberta tardia, o desejo inesperado. Eu me vi refletida nelas, como se de repente não estivesse mais sozinha nesse turbilhão. Fechei o computador tarde da noite, mas a mente continuava acesa. Deitei, apaguei a luz e fiquei encarando o teto. O corpo inteiro vibrava com uma energia diferente, como se tivesse despertado de um sono longo. E foi inevitável. A lembrança do sorriso da Gabriela, do olhar dela, da voz dizendo seu corpo é lindo, tudo isso se misturava em minha cabeça. Minhas mãos, hesitantes no começo, começaram a explorar o próprio corpo. Fazia anos que eu não me sentia com tamanha intensidade. E, pela primeira vez, não pensei em nenhum homem. Era Gabriela quem habitava meus pensamentos. Era ela que eu imaginava ao fechar os olhos, era com ela que eu sonhava experimentar algo que eu nunca tinha vivido. Em silêncio fui para outra dimensão, abafando o gemido no travesseiro, envergonhada e, ao mesmo tempo, tomada por uma sensação de liberdade. Quando o corpo enfim relaxou, uma lágrima escapou. Não sei se era de medo, de confusão ou de alívio. Talvez fosse tudo junto. Só sei que naquela noite, antes de dormir, eu entendi uma coisa. Havia algo crescendo dentro de mim, e não importava o quanto eu tentasse negar, Gabriela já tinha se tornado parte dos meus desejos mais secretos. Naquela noite, Maria Laura estava mais abatida que o normal. A cirurgia já tinha passado, mas as dores insistiam em visitá-la. O médico receitou um analgésico mais forte, e assim que ela tomou o remédio, adormeceu rápido, mergulhando num sono profundo. Fiquei um tempo ali ao lado dela, observando sua respiração tranquila, ajeitando o lençol como se fosse ainda a menina que eu embalei tantas vezes no colo. Ser mãe é isso, mesmo quando os filhos crescem, o instinto não dorme. Quando saí do quarto, encontrei Gabriela na sala. Ela estava sentada no sofá, de pernas cruzadas, mexendo distraída no celular. Ao me ver, desligou a tela e me olhou com aquele jeito atencioso que já começava a me deixar sem ar. Ela está dormindo bem? Perguntou, a voz baixa para não acordar Maria Laura. Está, sim. O remédio fez efeito rápido. Respondi, sentando na poltrona em frente, tentando manter a naturalidade. O silêncio se estendeu por alguns segundos, e foi diferente de todos os outros silêncios que já tínhamos dividido. Era denso, quase palpável. Eu sentia o coração bater mais rápido, como se temesse que ela pudesse ouvir do outro lado da sala. Gabriela sorriu de leve, apoiando o queixo na mão. Você é uma mãe incrível, sabia? A frase me pegou desprevenida. Não sei se tanto assim, murmurei, desviando o olhar. Eu cometi erros, fui mãe muito nova, aprendi mais na prática do que por instinto. Justamente por isso. Ela retrucou, sem hesitar. Você fez o que pôde, e olha quem a Maria Laura se tornou. Forte, independente. Ela só é assim porque teve você como exemplo. Senti os olhos marejarem sem querer. Eu não estava preparada para receber elogios daquela forma, ainda mais dela. Eu só tentei ser justa, respondi, apertando as mãos no colo. Sempre acreditei que amor também é responsabilidade. Não é só estar junto quando é fácil. Gabriela me olhou por longos segundos, como se me estudasse, como se enxergasse muito além das palavras. Você fala de amor de um jeito bonito, diferente. Sorri sem graça, sentindo o calor subir pelas minhas bochechas. É que eu sempre fui muito romântica. Talvez até demais. Não acho que exista demais quando se trata de sentir de verdade. Ela se inclinou um pouco para frente, a voz baixa, quase confidente. Hoje em dia as pessoas estão com medo de amar. Fingem que não se importam, mas por dentro, estão sempre procurando alguém que olhe para elas como você olha para a sua filha. Fiquei sem palavras. O elogio parecia ter outra camada, oculta, que me deixava desconcertada. E você? Arrisquei perguntar, mais para escapar do peso da conversa do que por coragem. Você também tem medo de amar? Gabriela riu de leve, um riso quase triste. Eu já amei muito, e já errei também. Mas não tenho medo. Acho que quando a gente encontra algo verdadeiro, vale a pena arriscar. O silêncio voltou a se instalar. Eu queria dizer tantas coisas, queria confessar o turbilhão que ela provocava dentro de mim, mas a garganta travava. Então apenas assenti, deixando que nossos olhares se encontrassem por mais tempo do que seria adequado. Havia algo ali, eu podia sentir. Não era imaginação minha.
Quando finalmente me levantei para ir ao quarto, ela ainda estava me olhando. Boa noite, Débora, disse, e havia uma suavidade especial em sua voz. Boa noite, Gabi, respondi, quase num sussurro. Fechei a porta do quarto com as mãos trêmulas. Encostei as costas na madeira e deixei escapar o ar preso nos pulmões. Aos 40 anos, eu me sentia como uma adolescente de novo, perdida entre o medo e a vontade, entre o certo e o errado. E naquele instante, tive certeza, Gabriela também estava mexida. A noite parecia já ter se acomodado em silêncio. Eu estava deitada, tentando convencer o corpo a descansar, mas a mente ainda rodava com as lembranças da conversa na sala. Gabriela tinha me deixado inquieta. Foi quando ouvi o barulho. Um som baixo, como passos apressados, um arrastar de cadeira. Levantei imediatamente, temendo que fosse Maria Laura passando mal. Abri a porta do quarto com cuidado e segui em direção à sala. Mas não era minha filha. Era Gabriela. Ela estava em pé, ofegante, a mão no peito, andando de um lado para o outro como se não conseguisse se aquietar. O rosto pálido, os olhos marejados. Reconheci de imediato. Uma crise de ansiedade. Gabi, chamei baixinho, me aproximando. O que houve? Ela levantou os olhos para mim, e de repente, antes que eu pudesse reagir, me abraçou. Um abraço apertado, quase desesperado, como quem busca um porto seguro. Senti o coração dela bater rápido demais contra o meu. Tá tudo bem, calma, eu tô aqui, murmurei, passando a mão devagar pelas costas dela. Eu tive um pesadelo, ela disse, a voz embargada. Acordei assustada, e a crise começou. Não consigo respirar direito, não consigo dormir de novo. Apertei-a contra mim, tentando transmitir a calma que eu mesma não sentia, porque tê-la tão perto mexia comigo de um jeito avassalador. Mas naquele momento, a prioridade era ela. Vem comigo, disse suavemente, segurando sua mão. Eu tenho um calmante natural no quarto. Vai te ajudar. Ela me seguiu, ainda trêmula. Entramos no quarto em silêncio, e eu a guiei até a cama. Deita um pouco, até se acalmar. Falei, puxando o travesseiro. Gabriela hesitou, mas acabou se deitando de lado, os olhos ainda marejados. Eu sentei na beira da cama, entregando o copo com água e a cápsula natural que guardava na gaveta. Obrigada, Débora, sussurrou, a voz embargada. Ficamos assim por alguns minutos, até que a respiração dela começou a se estabilizar. Foi então que a conversa fluiu, quase sem esforço. Ela me contou sobre as crises, sobre como às vezes vinham do nada, mas na maioria das vezes eram desencadeadas por memórias, medos, pressões invisíveis. Falou de noites em claro, de momentos em que sentia que o corpo não a obedecia. Eu apenas ouvia, segurando sua mão quando a voz dela vacilava. Às vezes eu me sinto sozinha, mesmo rodeada de gente. Confessou, olhando para o teto. Você não está sozinha, Gabi. Respondi, firme, mesmo sentindo meu coração se despedaçar por dentro. Não enquanto eu estiver por perto. Ela virou o rosto em minha direção, os olhos brilhando na penumbra. Você fala isso de um jeito que me faz acreditar. Por um instante, ficamos nos encarando em silêncio. O quarto parecia menor, o ar mais pesado, carregado de algo que eu já não conseguia disfarçar. E percebi que Gabriela também sentia. Não era mais só dentro de mim. Ela se ajeitou no travesseiro, a mão ainda entrelaçada na minha. Você sempre tão forte, tão calma, Ela parou no meio da frase, mordendo o lábio. Senti o calor subir, o desejo que já ardia em mim ganhar contorno mais nítido. O silêncio entre nós era diferente agora. Não era só conforto, era tensão. Passei o polegar suavemente sobre sua mão, um gesto pequeno, quase inocente, mas carregado de tudo que eu não tinha coragem de dizer. E ela não recuou. Pelo contrário, apertou meus dedos de volta, como se tivesse finalmente admitido o que pairava entre nós desde o início. Naquela madrugada, não houve beijo, nem confissão explícita. Mas havia algo vivo, pulsante, que nenhuma das duas podia mais negar. Enquanto ela enfim relaxava, vencida pelo calmante, eu permanecia ali, ao lado dela, sentindo que uma linha invisível tinha sido atravessada. Eu não estava mais sozinha nesse desejo. E isso me assustou naquela manhã. Maria Laura e Gabi saíram juntas para a consulta. Eu não pude acompanhá-las, tinha aula cedo na piscina, e fiquei ansiosa até que voltassem. Quando as vi entrando em casa mais tarde, percebi o cansaço no rosto da minha filha e a serenidade silenciosa de Gabi, que parecia cuidar dela com uma delicadeza quase natural.
Eu fui direto para a cozinha preparar o jantar. Cozinhar sempre foi meu refúgio. Enquanto cortava temperos e mexia a panela, me peguei pensando no quanto tudo tinha mudado em tão pouco tempo. Gabi estava cada vez mais presente ali dentro, e isso mexia comigo de um jeito que eu não sabia explicar. Quando a comida ficou pronta, enxuguei as mãos no pano e fui até o quarto chamá-las. Abri a porta devagar, mas a cena me pegou desprevenida. Maria Laura inclinada para a frente, roubando um beijo de Gabi. Meu corpo inteiro travou. Senti o estômago embrulhar, uma onda gelada correndo pelo peito. A voz me saiu trêmula. Desculpem, eu só queria avisar que o jantar está pronto. Maria Laura, sempre impulsiva, riu como se fosse apenas uma brincadeira. Ah, mãe, não foi nada. Só um beijinho de agradecimento. Você sabe como eu sou. Gabi tentou disfarçar o constrangimento dizendo que Maria não tinha jeito mesmo, sempre fazendo o que queria. Eu sorri de forma educada e voltei para a cozinha com o coração esmagado. Me forcei a servir os pratos e comer, fingindo uma calma que eu não tinha. Durante o jantar, mantive-me em silêncio, concentrada na comida, tentando me convencer de que precisava esquecer aquela loucura que vinha crescendo dentro de mim. Eu era mãe dela, afinal. Aquilo não podia passar de um devaneio tolo. Mais tarde, Maria Laura adormeceu pesado por causa do remédio. A casa ficou mergulhada num silêncio denso. Eu já estava no meu quarto quando ouvi 3 batidas suaves na porta. Posso entrar? Era a voz de Gabi, hesitante. Assenti. Ela entrou devagar, sentou-se na beira da cama e respirou fundo. Disse que estava tentando segurar uma crise de ansiedade, que precisava conversar. Eu ouvi, mas estava mais distante, recolhida em mim mesma, lutando contra tudo o que sentia. Foi então que ela se virou para mim, os olhos marejados e ao mesmo tempo firmes. Eu não consigo entender, mas desde aquela noite em que você me abraçou, sinto algo diferente. Uma atração absurda por você. Meu coração disparou. O chão parecia ter desaparecido debaixo dos meus pés. Eu queria ser racional, manter o controle, mas bastou aquelas palavras para que todo o meu mundo interno se desmoronasse. Tava, tanto quanto me atraía. Ela se aproximou, os olhos marejados, a respiração curta. Eu não consigo entender, Débora, mas desde aquela noite em que você me ajudou na crise, eu sinto algo por você. Uma atração tão forte que me assusta. Eu precisava te dizer. Meu coração disparou, mas respirei fundo e tentei manter a razão. Eu entendo, Gabi. De verdade. Às vezes isso pode acontecer, é normal, talvez por eu ser mais velha, alguém em quem você confia. Mas, você já pensou que Maria Laura talvez ainda sinta alguma coisa por você? Ela balançou a cabeça, firme. Não, Débora. Não sinto nada além de amizade por ela. Se foi pelo beijo, não tem relação alguma. Você conhece sua filha? Maria nunca se fixa em ninguém. E eu não arriscaria de novo. Assenti devagar, mas continuei. E talvez esse sentimento em relação a mim seja só uma confusão sua. Às vezes a gente projeta coisas em quem cuida da gente num momento vulnerável. Ela suspirou, com uma expressão que misturava dor e coragem. Mas não é confusão. Eu sinto de verdade. E me desculpa se te coloquei em uma situação ruim. Eu entendo se você não sente o mesmo. Me perdoa se te desrespeitei. Ela se levantou devagar e caminhou até a porta. Foi então que eu não consegui mais me calar. A voz saiu trêmula, mas firme. Gabi, eu também sinto. Ela congelou. Virou-se devagar, os olhos arregalados. Eu sinto antes mesmo de você ter percebido. Não é de hoje. E eu não vou mentir, já teve noites em que toquei meu próprio corpo pensando em você. Pensando em como seria se tudo isso fosse real. O silêncio se alongou entre nós, denso, quase palpável. E pela primeira vez, eu sustentei o olhar dela sem desviar. Quando as palavras cessaram, o silêncio entre nós ganhou um peso diferente. Não era mais o silêncio do constrangimento, mas um que queimava por dentro, cheio de perguntas sem respostas. Eu ainda estava de pé, diante dela, quando vi seus olhos mudarem. Era como se uma chama tivesse se acendido em Gabi. Ela deu um passo em direção à porta, mas em vez de sair, girou a chave. O clique ecoou dentro do quarto como um disparo, arrancando de mim a última defesa. Antes que eu pudesse reagir, ela estava diante de mim. Não disse nada. Apenas me puxou com força para perto, e nossos corpos se chocaram num abraço que não tinha nada de contido. Sua boca encontrou a minha como se já me esperasse há anos. O beijo foi urgente, profundo, e nele cabia toda a confissão que as palavras não deram conta de suportar. Senti minhas pernas tremerem. Minhas mãos,
sem direção, procuraram o corpo dela, a cintura, os ombros, a pele quente. Gabi me beijava como quem tinha sede, e eu me entregava como quem sempre teve medo de beber, mas finalmente aceitava o copo. O mundo desapareceu. Não havia mais idade, não havia mais papéis, apenas o agora. Quando ela deslizou as mãos pela minha nuca e desceu até a curva das minhas costas, meu corpo se arqueou por reflexo, implorando por mais. Eu, que sempre fui a mulher de controle, que acreditava no peso da responsabilidade em tudo, me vi perdida. Me vi rendida. O beijo foi se tornando mais lento, depois voltou a ser faminto. Gabi me guiava sem hesitar, como se soubesse exatamente até onde podia ir. E eu deixava. Deixava porque meu corpo já não me obedecia, deixava porque o desejo era mais forte do que qualquer julgamento. Quando nossas bocas se afastaram por um instante, ofegantes, ela me olhou fundo, os lábios ainda vermelhos pelo beijo. E então, sem uma palavra, começou a explorar meu corpo. As mãos dela passaram pela minha blusa. Minha respiração falhou. Eu tremia, não de medo, mas da intensidade de algo novo que me arrebatava inteira. Ela percebeu, e foi delicada e firme ao mesmo tempo. Tirou minha blusa devagar, como se despisse também meus anos de silêncio. Senti o ar frio da noite tocar minha pele, mas logo veio o calor das mãos dela, depois a boca. Cada beijo que Gabi deixava em mim parecia uma revelação. Eu fechei os olhos, deixei escapar um gemido contido. Meus dedos se enroscaram nos cabelos dela, guiando, pedindo mais. Quando percebi, já estávamos na cama. Não sei em que momento meus joelhos cederam, mas sei que ela me deitou com cuidado, e ao mesmo tempo com a determinação de quem sabia que não havia volta. Gabi estava sobre mim, e eu via em seus olhos um reflexo que me assustava e me encantava. A intensidade da juventude, da ousadia, misturada à ternura de alguém que me enxergava de verdade. Nossas roupas foram ficando pelo caminho, uma a uma, como pedaços de uma vida que já não servia. E quando minha pele encontrou a dela sem barreiras, entendi o que significava o corpo vibrar de desejo. Ela percorreu cada parte de mim como quem descobre um território proibido. Eu me arqueava, me perdia nos gestos dela, e ao mesmo tempo, minha experiência me fazia querer retribuir. Minhas mãos deslizavam por sua cintura, minhas unhas arranhavam de leve suas costas, arrancando dela gemidos que me incendiavam ainda mais. Era estranho pensar que nunca antes eu tinha olhado para uma mulher dessa forma, e agora, diante dela, tudo parecia tão natural quanto respirar. O tempo deixou de existir. Eram apenas nossas bocas, nossas mãos, nossos corpos se reconhecendo como se tivessem sido feitos para se encontrar. Quando finalmente me vi explorando Gabi, descobrindo o quanto seu corpo respondia ao meu toque, percebi que não éramos tão diferentes assim. 2 gerações, sim, mas o desejo nos igualava, nos alinhava. Ela, jovem, intensa, viva. Eu, madura, cheia de cicatrizes, mas também faminta de sentir. A primeira onda de prazer me arrebatou de forma quase avassaladora. Eu me desfiz nos braços dela, deixando que os gemidos escapassem sem freio. E, ainda assim, não havia constrangimento. Só verdade. Ela sorriu, como se guardasse aquele instante para sempre, e me puxou de volta para si. Dessa vez, fui eu quem a tomou, quem percorreu cada pedaço de sua pele, quem a levou ao limite. O som da sua respiração, os gemidos que se confundiam com meu nome, tudo gravava em mim a certeza de que aquilo não era um devaneio passageiro. Era real. Ficamos deitadas, depois, exaustas, ainda nuas, nossas pernas entrelaçadas. A respiração dela era um sopro quente contra meu pescoço, e eu sentia um misto de alívio e medo. Eu, Débora, aos 40 anos, mãe, professora de natação, romântica incorrigível, acabava de viver algo que jamais imaginei. E não havia arrependimento. Havia apenas a consciência de que, a partir daquela noite, nada mais seria o mesmo. Acordei no dia seguinte como se tivesse 17 anos outra vez. Não dormi muito, mas não por insônia. Era como se meu corpo ainda guardasse o eco da noite passada, cada toque, cada olhar, cada entrega. Quando levantei, respirei fundo antes de abrir a porta do quarto, torcendo para que Maria Laura já estivesse distraída, talvez dormindo um pouco mais por conta dos remédios. Desci até a cozinha e encontrei Gabi preparando café. Por um instante, fiquei parada na porta, apenas observando-a. O cabelo preso de qualquer jeito, a camiseta larga, a naturalidade com que se movia, parecia que sempre tivera lugar naquela casa. Me aproximei devagar. Meu coração disparava,
mas eu tinha decidido que precisava ser racional, colocar limites, antes que tudo escapasse do controle. Gabi, comecei, a voz mais baixa do que eu pretendia. Precisamos conversar. Sobre ontem, acho melhor a gente esquecer. Ela ergueu o olhar, séria por um instante, e depois sorriu de canto. Você se arrependeu? Engoli em seco, surpresa com a pergunta direta. Balancei a cabeça. Não, não me arrependo. Ela então se inclinou levemente para a frente, os olhos fixos nos meus. Então por que fingir que não aconteceu? Não encontrei resposta. Meu corpo inteiro estremeceu quando ela continuou, sussurrando como se fosse um segredo perigoso. Eu não quero esquecer, Débora. Eu quero mais. Estou viciada em você. Senti o chão sumir sob meus pés. Antes que eu pudesse reagir, ela roubou um selinho rápido, atrevido, e saiu da cozinha cantarolando como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali, imóvel, segurando a bancada para não cair, com o coração batendo no peito como se quisesse escapar. No trabalho, tentei me concentrar, mas era impossível. O rosto dela vinha à minha mente a cada mergulho que meus alunos davam, a cada instrução que eu repetia. E então veio a surpresa. Gabi apareceu na piscina. Não para assistir, mas para se matricular. Pediu aulas particulares, mesmo eu sabendo muito bem que ela nadava com destreza. Quando a vi entrando com aquele sorriso travesso, não contive a exclamação. Você é louca. Ela riu, cúmplice. Louca por você, talvez. Fingi não ouvir, mas o calor subiu até meu rosto. Na aula, enquanto a orientava a boiar, precisei tocá-la, apoiar sua cabeça, guiar seus braços, ajustar sua postura. A água refletia sua pele, o sol da tarde recortava seu corpo em curvas que eu tentava ignorar, mas era impossível. Cada vez que nossos olhos se encontravam, um arrepio percorria meu corpo inteiro. Rimos juntas quando ela fingiu afundar de propósito só para que eu a segurasse. Rimos como adolescentes, cúmplices de um segredo inconfessável. E naquele instante, percebi, quanto mais tentássemos disfarçar, mais evidente ficava. O desejo estava ali, pulsando, crescendo como correnteza impossível de conter. No fim da aula, ela saiu da água devagar, pingando, o olhar cravado em mim. Aproximou-se, ainda sorrindo, e sussurrou. Mal posso esperar pela noite. E saiu, deixando em mim um turbilhão de expectativas. Fiquei sozinha à beira da piscina, o apito ainda em mãos, sem conseguir esconder o sorriso que insistia em nascer. A noite caiu lentamente sobre a cidade, pintando de laranja e violeta as janelas do meu apartamento. Eu estava sozinha na sala, tentando me ocupar, mas cada minuto que passava parecia alongar a expectativa. Cada barulho da rua, cada som dentro de casa me fazia imaginar. Será que ela viria? Será que ia conseguir esperar? E então ouvi o toque na porta. Meu coração disparou antes mesmo de ir até lá. Era ela. Débora, disse Gabi, quase trêmula. Posso entrar? Assenti, e ela entrou devagar, como se cada passo fosse calculado, mas carregado de desejo. O cheiro dela invadiu o quarto, quente e familiar, e eu percebi que não conseguiria esconder minha ansiedade. Ela parou no meio do quarto, os olhos fixos nos meus, e eu senti cada centímetro do meu corpo reagir. O ar parecia mais denso, pesado, carregado de tensão e promessa. Não disse nada. Ela também não. Apenas nos observamos por alguns segundos que pareceram eternos. Então Gabi avançou. Trancou a porta atrás de si, e num instante estávamos juntas, sem barreiras, sem máscaras. Eu senti a urgência dela antes de entender completamente. Seu corpo pressionou o meu, seus lábios me encontraram com fome e delicadeza ao mesmo tempo. Era diferente de ontem, diferente de tudo. Não era só desejo, era descoberta, era entrega. Cada toque, cada respiração, parecia dissolver anos de incertezas. Minhas mãos exploravam a pele dela como se quisessem memorizar cada detalhe, e a dela fazia o mesmo comigo. Sentíamos cada diferença entre nós, ela jovem, intensa, impetuosa, eu mais velha, experiente, contida por anos de responsabilidades e cuidados. E ainda assim, éramos iguais na fome, na necessidade de nos encontrarmos ali, naquele espaço pequeno que parecia só nosso. Cada beijo se tornava mais profundo, mais urgente. Eu não conseguia pensar, só sentir. Ela se movia sobre mim, e eu me rendia completamente, deixando que minha mão percorresse sua nuca, sua coluna, os braços firmes e delicados ao mesmo tempo. A água da piscina parecia agora uma lembrança distante. O toque dela era tudo que importava. Eu sentia cada suspiro, cada estremecimento,
cada arrepio. E quando nossas bocas se separavam por segundos, era para nos encontrarmos de novo, cada vez mais próximas, cada vez mais perdidas uma na outra. O tempo deixou de existir. Não havia passado, não havia futuro, só aquele momento de entrega absoluta. Nossos corpos falavam uma língua própria, sem palavras, sem racionalidade. O desejo se misturava à ternura, a urgência à compreensão silenciosa. Quando finalmente caímos exaustas sobre a cama, o calor do corpo dela contra o meu era quase insuportável. Respirávamos juntas, nossos peitos subindo e descendo no mesmo ritmo. E pela primeira vez, senti que o mundo podia esperar. Que tudo o que importava era aquela sensação de sermos finalmente inteiras, juntas, descobrindo-se mutuamente. Gabi me olhou, os olhos brilhando à luz da lua que entrava pela janela. E eu sorri, exausta, arrebatada, sabendo que aquela noite seria apenas a primeira de muitas em que dois mundos diferentes de tempo e de geração se encontrariam para se descobrir. No dia seguinte, senti a presença delas antes mesmo de entrar na cozinha. Maria Laura estava com aquele olhar desconfiado, o tipo de expressão que eu conhecia bem. A típica filha que percebe quando algo está acontecendo, mesmo sem querer admitir. Mãe, começou, cruzando os braços e inclinando a cabeça, com aquele sorriso maroto que sempre usava quando desconfiava de alguma coisa. O que tá pegando? O que vocês perderam que eu não sei? Olhei para Gabi, esperando que ela respondesse primeiro, mas a surpresa veio de forma que eu não esperava. Gabi respirou fundo, desviou o olhar por um instante e disse, com toda a sinceridade que a caracterizava: Eu estou apaixonada por sua mãe. Maria Laura ficou parada por um instante, a boca entreaberta, antes de explodir numa risada alta. Eu permaneci em silêncio, sem saber se ria ou se me escondia de vergonha. Como assim, Gabi? Disse Maria Laura, ainda rindo, com aquele tom de quem não acredita no que está ouvindo. É isso, respondeu Gabi simplesmente, sem acrescentar mais nada. Estou apaixonada por sua mãe. Esperávamos que Maria fosse reprovar, que ficasse chocada ou indignada. Mas ela apenas se apoiou na bancada, rindo mais, com aquele brilho nos olhos de quem acha tudo incrivelmente divertido. Ah, Gabi, disse, quase entre risadas, você não tem chance. Minha mãe é hétero. O silêncio pairou por alguns segundos, pesado e carregado, até que senti meu peito acelerar. Eu precisava falar. Minha filha sempre viu mais do que apenas uma mãe. Sabia da mulher por trás de mim, sabia que minha vida tinha nuances que iam além do óbvio. Na verdade, comecei, a voz baixa mas firme, eu também sinto o mesmo, Gabi. Maria Laura quase engasgou de rir, mas rapidamente voltou a me olhar, curiosa. Espera, como assim? Você também? Aconteceu, respondi, tentando ser direta, mas mantendo o tom calmo. Maria Laura explodiu numa nova risada, quase chorando de rir. Vocês estavam se pegando debaixo do meu nariz o tempo todo. Sério mesmo. Respeita, Maria, falei, tentando soar séria, mas não consegui segurar um sorriso. Eu sou sua mãe, lembra? As três caímos na gargalhada. Gabi, ainda nervosa, mas aliviada, aproximou-se e disse, com um sorriso tímido. Agora, só depende de você, Débora. Se isso vai pra frente ou não. Eu olhei para ela, senti o coração disparar, e percebi que a vida acabará de mudar para todas nós. Maria Laura continuava rindo, mas havia naquele riso uma aceitação leve, quase cúmplice. E naquele instante, percebi que não havia volta. O desejo, o amor, a descoberta estavam ali, intensos e reais, e o que restava era apenas decidir como viveríamos isso juntas.